Fala aí, galera, estamos aqui para mais uma aula de física, voltada para a turma da UERJ da tarde, tá? A gente tá um bom tempo aí sem nos encontrarmos, né? A nossa última aula foi lá no dia 7 de abril, falamos sobre MRU, ou seja, sobre o movimento que acontece numa linha reta, onde a sua velocidade é uniforme, tá? Ou seja, sua velocidade é constante, movimento retilíneo e uniforme, é dado em linha reta com velocidade constante, a velocidade não varia, tá? Então lá no dia 7 de abril nós vimos muitos conceitos de movimento progressivo, conceito de movimento retrógrado, vimos os gráficos, né? Estudamos os gráficos posição por tempo no MRU, tá? Ou seja, como que a posição do corpo, como que ela se comporta com o decorrer do tempo, tá? Vimos a equação de velocidade média, vimos a equação horária da posição no MRU, tá? Vimos coisas bastante importantes nesse dia. Lá no dia 14 de abril, era para termos tido aula, porém houve um problema técnico de conexão com a internet, então não foi possível termos aula naquele dia, né? Naquela terça-feira do dia 14. E na semana passada, no dia 21 de abril, né, no caso, terça-feira passada, não foi feriado nacional, Tiradentes, né? E aí não tivemos aula mesmo, tá? Então a nossa próxima aula é hoje, dia 28 de abril, tá? E nós vamos dar continuidade com o conteúdo, vamos dar continuidade ao estudo dos movimentos, tá? Lembrando, nós estamos na cinemática, ok? Cinemática é a parte da física que estuda o movimento dos corpos, tá? Vai analisar ali dados, vai tirar dados dos movimentos dos corpos, beleza? Então, a primeira coisa que nós vimos na cinemática, né, foi o MRU, foi o movimento retilíneo uniforme, e hoje nós vamos ver o nosso segundo tipo de movimento, que é o movimento que é retilíneo uniformemente variado, tá? Então, olha só, vamos analisar esse meu exemplo aqui, beleza? Nós temos um movimento que é dado na direção X, tá? Nós temos aqui a direção X, que eu coloquei como se fosse uma direção horizontal mesmo, tá? E temos um bloco se movendo nessa direção, beleza? O sentido de crescimento de X é para a direita, tá? Tá aqui, ó, sentido de crescimento de X, beleza? E o referencial de X está para a direita também, ok? Eu escolhi o referencial de X para a direita, ou seja, qualquer grandeza vetorial que estiver em X para a direita vai ser uma grandeza vetorial positiva, beleza? E aí nós temos um movimento que é dado nesse eixo, né? Um movimento de um bloco que eu coloquei aqui um exemplo para a gente analisar, tá? Nós temos aqui um movimento como se eu tivesse tirado novamente duas fotos desse movimento, tá? A primeira foto que eu tirei foi quando o bloco estava nessa posição aqui, beleza? Então, quando eu tirei a primeira foto, o primeiro take do movimento, eu tenho ali um movimento onde a sua posição é uma posição inicial, tá? Eu tirei a primeira foto, o corpo estava na sua posição inicial, beleza? E eu coloquei também no tempo T0, o tempo inicial da minha foto, tá? E quando eu tirei essa foto, o que eu percebi? Eu percebi que o corpo tinha uma velocidade qualquer, que eu chamei de V0, uma velocidade inicial, tá? Então, na primeira foto que eu tirei do corpo, o corpo tinha uma posição inicial, um tempo inicial, onde foi tirada essa foto, e uma velocidade inicial. Aí eu deixei o corpo se mover por um determinado tempo, certo? Eu deixei o corpo se deslocar, né, durante um determinado tempo. O corpo realizou um deslocamento ΔS em um determinado tempo ΔT. E aí eu tirei outra foto do corpo. Eu peguei o segundo take da minha foto, né? E aí, quando eu tirei a segunda foto, o corpo possuía outros dados, o corpo possuía outras características. O corpo estava em uma posição que eu chamei de posição final, tá? A foto, né, o take foi tirado no tempo final, beleza? E quando eu tirei a foto desse corpo, o corpo já não possuía mais a velocidade V0. O corpo mudou a sua velocidade. A velocidade do corpo passou a ser VF. Eu chamei de VF, de velocidade final, tá?
Então, o que eu percebo aqui? Eu percebo que nesse movimento, o corpo variou a sua velocidade, tá? Então, nós já tínhamos falado sobre, nós já tínhamos falado sobre o conceito de posição, tá? Falamos também na última aula sobre o conceito de variação da posição, deslocamento, que é o ΔS, a posição final menos a posição inicial. Lembrem, o que é delta em física? Esse triângulo aqui significa delta. O que é delta? Delta é variação. E variação em física é sempre alguma coisa final menos alguma coisa inicial. Então, a variação da posição é a posição final menos a posição inicial. Tá? Falamos também sobre o conceito de instante de tempo, ou seja, o instante onde as fotos foram tiradas, e sobre variação do tempo. O que é variação? Alguma coisa final menos inicial. Então, a variação do tempo é o tempo final menos o tempo inicial. Beleza? E agora eu percebo também que o corpo teve uma variação de velocidade. Tá? Ou seja, nós não estamos mais no MRU. Lá no MRU, o movimento era retilíneo e uniforme. O que era uniforme? A velocidade do corpo. A velocidade do corpo era constante, ela não mudava. Exemplo, um carro se movendo a 20 km por hora durante toda a vida, certo? Aqui não. Aqui nós temos uma velocidade que varia. Então eu possuo agora o termo variação de velocidade. Eu tenho agora o ΔV, que vai ser VF menos V0. Beleza? Eu coloquei aqui para vocês que variação em física é sempre alguma coisa final menos inicial, tá? Mas vamos voltar aqui para o nosso movimento, né, que eu coloquei para a gente analisar. O que eu percebo? Eu percebo que a velocidade varia. A velocidade não é mais constante. Mas, acima de tudo, eu percebo que a velocidade aumentou de valor com o passar do tempo. Tá? Eu percebo que o valor da velocidade aumentou. Conforme o tempo passa, neste meu exemplo, a velocidade aumentou. Então aqui eu tenho um vetor de velocidade desse tamanho aqui. Ó. Na segunda foto eu já tenho um vetor de velocidade maior. Eu tenho uma velocidade maior no meu corpo. Ok? A velocidade do meu corpo mudou. E não só mudou, ela aumentou. Tá? Então, primeiro, qual é o fator, o que faz, né? Quem é responsável por mudar a velocidade do corpo? É justamente a nossa aceleração, tá? Então, a aceleração ela é o fator responsável pela mudança de velocidade do corpo. Então, a aceleração de um corpo, ela vai mudar a velocidade do corpo, ela vai variar a velocidade do corpo em um determinado tempo. Beleza? Então, o cálculo da aceleração média escalar, eu posso chamar isso aqui de aceleração média, é justamente ΔV dividido por ΔT, certo? A variação de velocidade durante esse tempo que foi variada essa velocidade. Tá? Então, esse é um novo conceito que aparece para a gente do MRUV, tá? Do movimento que é retilíneo uniformemente variado. Agora, a nossa velocidade vai variar de maneira uniforme, tá? Então, nós não teremos mais velocidade constante. Por quê? Justamente por causa da aceleração, tá? A aceleração é o fator que vai mudar o valor da velocidade, beleza? Então, esse é o cálculo da aceleração. Mas, Lucas, por que a velocidade aumentou? Tá? Por causa do seguinte. O que eu fiz aqui no meu movimento? O que eu fiz no meu movimento para que a velocidade aumentasse? O que eu fiz? Eu peguei uma aceleração e coloquei no mesmo sentido da velocidade. Tá? Então, aqui, percebam. O meu movimento se dá na direção X. No sentido para a direita. Então, a minha velocidade está para a direita. Beleza? E a minha aceleração? Ora, a minha aceleração, neste exemplo, está para a direita também. Tá? Olha aqui o meu vetor aceleração. O
que eu percebo? Eu percebo que a aceleração tem o mesmo sentido da velocidade. Aceleração e velocidade estão no mesmo sentido, beleza? Então, o que essa aceleração vai fazer? Essa aceleração vai dar velocidade para o corpo, tá? Neste meu exemplo, beleza? Então, como a aceleração dá velocidade para o corpo, a velocidade do corpo aumenta com o passar do tempo, tá? Então, olha só, o que eu percebo aqui? Eu percebo que eu tenho uma aceleração que está a favor da velocidade. Nós dizemos que essa aceleração está no mesmo sentido da velocidade. E quando isso ocorre, acontece que a aceleração dá velocidade para o corpo. Então, por exemplo, no tempo igual a 1 segundo, a velocidade do corpo era 20 km por hora. Passou o tempo, por exemplo, no tempo igual a 5 segundos, a velocidade do corpo passa a ser 60 km por hora. Então, a velocidade variou de 20 para 60, por exemplo. A velocidade do corpo aumentou. Por quê? Porque eu apliquei uma aceleração que possui o mesmo sentido da velocidade. Tá? Então, esse movimento vai ser chamado de movimento acelerado. Por quê? Porque a velocidade do corpo aumenta com o passar do tempo. Beleza? Então, quanto mais o tempo passa, maior a velocidade que o corpo vai ter. Beleza? Então, o que define o movimento acelerado? O movimento que possui a sua velocidade aumentando. Beleza? Então, por isso que quando você ou quando o seu pai ou sua mãe está dirigindo o carro, ela pisa, ou você pisa no acelerador. Quando você pisa no acelerador, você está aplicando uma aceleração naquele carro. E essa aceleração vai ter o mesmo sentido da velocidade do carro. A aceleração vai dar velocidade para o carro. Então, quando você pisa no acelerador, o que você observa no ponteiro do velocímetro? Percebe a velocidade aumentando, né? O ponteiro vai aumentando a sua velocidade. Por quê? Porque você está aplicando uma aceleração a favor da velocidade. E esse é um movimento acelerado. Quando você pisa no acelerador do carro, isso define um movimento acelerado. Movimento onde a velocidade do corpo aumenta. Tá? Então, por exemplo, se a velocidade do corpo aumenta, vamos calcular o ΔV. O ΔV é a variação de velocidade, vai ser a velocidade final menos a velocidade inicial, certo? Se a velocidade do corpo aumenta, significa que a velocidade final vai ser sempre maior do que a velocidade inicial, tá? Então, esse número aqui, esse ΔV, vai ser um número maior do que zero, tá? Então, quando eu tenho ΔV maior do que zero, isso também me define um movimento acelerado, tá? Outra coisa que define o movimento acelerado, a velocidade do corpo aumenta com o passar do tempo e a aceleração média do corpo vai ser positiva. Por quê? Porque olha só, como que eu calculo a aceleração de um corpo? ΔV dividido por ΔT, certo? O que nós comentamos sobre o ΔT lá no MRU? Ora, o tempo é uma grandeza absoluta. O tempo só cresce. Então, esse ΔT aqui vai ser sempre um número positivo. Beleza? O ΔV, no movimento acelerado, é um número positivo. Nós vimos aqui. É um número positivo. Então, quando eu pego um número positivo, ΔV, e divido por outro número positivo, eu possuo uma aceleração positiva também. Porque positivo dividido por positivo vai me dar um número positivo. Tá? Então, por isso que uma aceleração positiva, uma aceleração com um sinal positivo, define também o movimento acelerado. Tá? Então, nós temos aqui alguns fatores que vão definir o movimento acelerado. Um ΔV maior do que zero, a velocidade do corpo aumentando com o passar do tempo e a aceleração do corpo sendo positiva. Tá?
Agora, olha só. Percebam uma coisa. Eu tenho o mesmo movimento do corpo, tá? O mesmo. O corpo se movimentando na direção X, o eixo X crescendo para a direita, beleza? O meu referencial também está para a direita, ou seja, qualquer grandeza vetorial no eixo X para a direita vai ser uma grandeza vetorial positiva, tá? E novamente, o meu corpo se movimentando nessa direção, nesse eixo. Então eu fiz de novo, tirei duas fotos, dois takes desse movimento. O primeiro, quando o corpo estava na posição inicial, e essa foto foi tirada no que eu chamei de tempo inicial, tá? E aí quando eu tirei essa foto, o corpo possuía uma certa velocidade, uma velocidade inicial que eu chamei de V0, tá? E aí eu deixei passar um tempo. O que aconteceu com o corpo? O corpo variou a sua posição, o corpo realizou um deslocamento ΔS, tá? E para realizar um deslocamento, o corpo levou um certo tempo, ΔT, tá? E aí eu tirei a segunda foto, eu tirei o segundo take do meu movimento. E aí nessa segunda foto, o corpo estava na posição que eu chamei de posição final, beleza? E o tempo que foi tirado essa foto, eu chamei de tempo final. E o que eu percebo aqui? Eu percebo que a velocidade do corpo novamente variou, tá? A velocidade do corpo novamente mudou. Então, nesse meu segundo take, nessa minha segunda foto, o corpo possui uma velocidade que eu chamei de VF, tá? De tal forma que VF é diferente de V0, tá? E o que vocês percebem de mais detalhe aqui? Vocês falam assim, Lucas, não só VF é diferente de V0, como também VF é menor do que V0. Então, a velocidade final do corpo é menor do que a velocidade inicial naquele meu movimento ali, naquele meu exemplo, tá? E o que faz com que isso aconteça? De novo, a aceleração, tá? Antes, nós tínhamos uma aceleração a favor da velocidade, uma aceleração que estava no mesmo sentido da velocidade. Agora, o que eu fiz? Eu apliquei uma aceleração contra a minha velocidade, tá? Então, olha aqui, a minha velocidade, o vetor velocidade do corpo está para a direita. O que eu fiz? Eu apliquei uma aceleração contra essa velocidade. Então, o vetor da aceleração vai estar para a esquerda, contra a velocidade. E quando eu aplico uma aceleração contra o sentido da velocidade, o que acontece? A velocidade do corpo diminui com o passar do tempo, tá? Então, aplicar uma aceleração contra a velocidade é tirar velocidade do corpo, é fazer com que a velocidade do corpo diminua com o passar do tempo, beleza? Então, olha só, o que vai definir esse movimento? Esse movimento vai ser definido como um movimento retardado, tá? É essa palavra mesmo, retardado, tá? Olha, existe a palavra desacelerado, mas ele é muito incomum, tá? Na física e principalmente nos problemas de vestibular, não aparece muito, na verdade quase nunca aparece a palavra desacelerado. A palavra que aparece para definir esse movimento é o movimento retardado, tá? O movimento que retarda, um movimento que possui a sua velocidade diminuindo com o passar do tempo. Por quê? Por causa dessa aceleração aqui contra a velocidade, tá? E olha só, vamos estudar o comportamento do ΔV, tá? Se a velocidade do corpo diminui com o tempo, quando eu calcular o ΔV, a velocidade final do corpo vai ser menor do que a velocidade inicial. E quando eu faço essa diminuição, eu vou ter agora um número menor do que zero. Então o ΔV não vai ser mais positivo, o ΔV vai ser negativo. A variação da velocidade do corpo vai ser um número menor do que zero, beleza? E olha só, outra característica do movimento retardado. Um movimento cuja velocidade do corpo diminua com o passar do tempo, tá? E o que acontece quando eu calcular a aceleração? Ora, vamos analisar. O que é a aceleração? É a variação de velocidade dividido pela variação temporal. O tempo é uma grandeza absoluta, sempre vai ser positivo, beleza.
Só que agora no movimento retardado, o ΔV é menor do que zero, cara. Então, se o ΔV é menor do que zero, é um número negativo. Quando eu pego um número negativo e divido por um número positivo, o resultado vai ser um número negativo. Então, a minha aceleração escalar média vai ser um número negativo. Tá? Então, aceleração com valor negativo define também um movimento retardado. Tá? Então, vimos qual é o papel da aceleração, vimos como calcula a aceleração e analisamos, né, como nós definimos o movimento acelerado e o movimento retardado, beleza? Como é que vai funcionar a unidade de aceleração? É tranquilo, galera, tá? É muito comum professores pegarem e jogar a fórmula para vocês e falar assim, a unidade de aceleração é metro por segundo ao quadrado, mas por quê? Vocês precisam entender isso, precisam entender como é que surge essa unidade, tá? Eu já vi, isso se chama análise dimensional, nós já vimos isso também, beleza? Foi a nossa terceira aula, se eu não me engano, análise dimensional. Isso cai na prova específica da UERJ, tá? Estudar unidade de grandezas. Então, quando eu pego a unidade da aceleração, para eu poder estudar a unidade de aceleração, eu tenho que saber como que eu calculo a aceleração. Então, como que eu calculo a aceleração? ΔV dividido por ΔT, tá? Ou seja, uma variação de velocidade dividido por uma variação temporal, tá? Aí vocês lembram do MRU? Qual é a unidade de velocidade no sistema internacional? É o metro por segundo. Então, a unidade de aceleração vai ter no numerador metro por segundo e no denominador o segundo. Por quê? Porque é a unidade de tempo, tá? Então, vai ser metro por segundo dividido por segundo. Lá na matemática básica, na álgebra, o que o professor vai falar para vocês? Ora, divisão de frações. Repete o numerador e multiplica pelo inverso do denominador. Então, a aceleração vai ser metro por segundo. Eu repeti o numerador, multiplicado, né, pelo inverso do denominador, vezes 1 dividido por segundo, o inverso do denominador. Então, quando eu faço essa multiplicação, eu encontro a unidade de aceleração no sistema internacional de metro por segundo ao quadrado. Então, é daí que sai o metro por segundo ao quadrado, galera. Isso não surgiu do nada, não. Ninguém falou que é assim, é assim, não. É assim aqui, ó. Por isso que surge a unidade de metro por segundo ao quadrado. Tá? Agora, vocês sabem por que dessa unidade no sistema internacional. Beleza? Vamos agora estudar gráficos, galera. Gráfico, de novo, cai demais na UERJ, beleza? Então, qual é o gráfico que é importante para nós aqui agora? Lá no MRU, nós tínhamos um movimento que era retilíneo e uniforme, velocidade constante, e era importante nós sabermos analisar o gráfico posição por tempo, ou seja, como que a posição de um corpo se comporta com o passar do tempo, beleza? Agora, é importante que vocês saibam analisar o gráfico velocidade por tempo, tá? Por quê? Porque agora vocês não vão ter mais velocidade constante, tá? Lá no MRU, a velocidade era constante, ela não variava. Ela era uma linha constante. Agora não. Agora nós temos uma velocidade que varia. E varia de que forma? Como é que se comporta essa velocidade? Tá? Então, olha só. Esse gráfico aqui é um gráfico velocidade por tempo. No eixo vertical, nós temos a velocidade. E no eixo horizontal, nós temos o tempo. Ou seja, como é que essa velocidade se comporta com o tempo? O que nós observamos nesse gráfico? Nós observamos um gráfico crescente, uma reta crescente. Lá na álgebra, eles vão chamar de função afim, uma função afim crescente, beleza? O que me indica aqui um gráfico crescente? Indica que a velocidade do corpo está aumentando com o passar do tempo, tá? Nós temos uma velocidade que aumenta com o decorrer do tempo, tá? Então, quanto mais passa o tempo, maior essa velocidade, beleza? E olha só, o meu movimento começou com velocidade inicial, olha, velocidade inicial, e ele vai terminar com velocidade final, Então, qual é esse pedaço aqui? É o nosso ΔV, é a variação da velocidade,
se eu pegar VF menos V0, eu encontro ΔV, tá? E qual foi o tempo, né, necessário para o movimento ocorrer? Em quanto tempo o movimento aconteceu? Esse tempo aqui, ΔT, variação temporal, tá? Então, olha só, percebam o seguinte, percebam que esse gráfico forma um ângulo θ com a horizontal. Eu tenho aqui o eixo do tempo, que é a horizontal. Aí eu peguei um eixo paralelo para mostrar para vocês que o gráfico do movimento forma um ângulo θ qualquer com a horizontal. E de novo, galera, vai entrar o ângulo θ para vocês. Vocês precisam saber tirar informações desse ângulo, tá? Então, lá da álgebra não, né, da geometria básica, das relações trigonométricas no triângulo retângulo, o que vocês podem fazer com esse ângulo θ? Vocês podem calcular a tangente dele, tá? Porque eu tenho aqui um triângulo retângulo, beleza? O ângulo de 90 está aqui, ó. Então eu posso calcular a tangente desse ângulo θ. E o que é a tangente? É cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então qual é o cateto oposto a θ? ΔV. Qual é o cateto adjacente a θ? ΔT. Olha que interessante. Se eu calcular a tangente de θ, ΔV sobre ΔT, olha, o que é ΔV sobre ΔT? É justamente a aceleração, galera. Então, olha só, calcular a tangente do ângulo no gráfico VT é calcular o valor da aceleração. É ΔV sobre ΔT, beleza? E aí, novamente, se você souber analisar esse gráfico, e é importante que vocês saibam analisar gráficos, tá? Vocês vão tirar a conclusão de que isso aqui é um movimento acelerado. Isso é um gráfico de um movimento acelerado. Um movimento cuja velocidade aumenta com o passar do tempo. Quanto mais passa o tempo, maior a velocidade do corpo. Então, vai valer para esse gráfico todas as características de um movimento acelerado, beleza? O movimento com ΔV positivo, o movimento cuja velocidade aumenta com o tempo e o movimento cuja aceleração é positiva, tá? Agora olha esse gráfico aqui. Dê uma olhada nele. Olha só, eu novamente tenho um gráfico VT. O que é um gráfico VT? Um gráfico que vai mostrar como a velocidade do corpo se comporta com o passar do tempo, beleza? Então, no eixo vertical, eu tenho a velocidade. No eixo horizontal, eu tenho o tempo, beleza? Então, a pergunta é, como que essa velocidade se comporta com o passar do tempo? O que eu percebo? Eu percebo que eu vejo um gráfico aqui, que é novamente um gráfico de linha reta, beleza? Novamente uma função afim, e lá na álgebra vão chamar essa função afim de função decrescente, tá? É uma função linear decrescente. O que eu percebo aqui? Eu percebo que a velocidade do corpo diminui, ó, a velocidade diminuindo. A velocidade do corpo diminui com o passar do tempo, galera. Cara, que tipo de movimento é esse, cuja velocidade diminui com o passar do tempo? É um movimento retardado, pessoal. Então, o movimento retardado, todas as características desse movimento vão valer para esse gráfico, tá? O movimento com ΔV menor do que zero, ou seja, a variação da velocidade vai ser um número negativo. O movimento cuja velocidade do corpo diminui com o passar do tempo. E o movimento cuja aceleração vai ser negativa, um movimento retardado, beleza? E aí, olha só, cadê o nosso θ? O nosso θ está aqui, ó. O gráfico forma um ângulo θ com a horizontal, beleza? E aí, se eu calcular a tangente desse ângulo, o que eu encontro? Novamente, se eu calcular a tangente, porque esse triângulo aqui é um triângulo retângulo, certo? O ângulo de 90 está aqui. Se eu calcular a tangente, eu faço o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, qual é o cateto oposto ao θ? É o ΔV, a variação de velocidade. Qual é o cateto adjacente? É o ΔT, é a variação temporal. Então, se eu fizer essa razão, se eu fizer essa divisão, eu encontro ΔV dividido por ΔT. E, novamente, a tangente de θ vai me dar a aceleração do corpo. Tá?
Não tem mistério. Saibam analisar gráficos. Saibam tirar informações de gráficos. Isso é extremamente importante para a prova da UERJ. A UERJ adora gráfico, principalmente na área de biologia, de química e de física. Nossa, eles amam utilizar gráfico. Então, vocês precisam saber interpretar, precisam tratar com carinho, com cuidado e tirar informações, o maior número de informações possíveis de todos os gráficos que vocês virem nas provas. Beleza? E como é que funciona o gráfico aceleração por tempo, galera? Isso é tranquilo, tá? A aceleração ela é constante, ela não muda, beleza? Então eu posso ter uma aceleração positiva, ou seja, uma aceleração maior do que zero, que vai ser constante. Eu posso ter uma aceleração negativa, beleza? Uma aceleração menor do que zero, nós vimos isso. Isso aqui é um movimento acelerado. Isso aqui é um movimento retardado. E esse movimento aqui? Nenhum dos dois. Esse movimento aqui me fala uma aceleração zero, uma aceleração nula. Então, nesse gráfico aqui, eu retornaria para o MRU. Eu retornaria para o caso que eu não tenho mais aceleração. Beleza? Vamos ver agora algumas equações do MRUV, que é importante que vocês saibam também, tá? A primeira equação que eu queria mostrar para vocês é justamente a equação horária da velocidade do MRUV, beleza? O que essa equação vai me mostrar? Que a velocidade final pode ser calculada pela velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo, beleza? A demonstração dessa equação está aqui para vocês olharem em casa, quando eu mandar o material em PDF lá no Google Classroom, tá? Mas vocês podem perceber que é uma equação interessantíssima. Nós temos aqui 4 fatores para vocês trabalharem, né? A velocidade final, a velocidade inicial, a aceleração e o tempo, tá? Essa é uma equação horária da velocidade, beleza? E é importante que vocês saibam compará-las também, muitas das vezes, com uma função afim, tá? Uma função linear, uma função do primeiro grau, beleza? Dê uma olhada nesse problema aqui da UERJ. Cara, exame discursivo de 2014. Veja esse problema aí. Então, olha só, o que o problema fala pra gente? O cérebro humano demora cerca de 0,36 segundos para responder a um estímulo, tá? Por exemplo, se o motorista decide parar o carro, levará no mínimo, esse tempo de resposta para acionar o freio. Então, por exemplo, o cara está lá no carro, ele precisa frear esse carro. O que é frear? Frear é aplicar uma aceleração contrária à velocidade, tá? Porque quando você freia, você está desacelerando o carro, beleza? Você está fazendo com que o carro diminua a velocidade. Quando você freia, você está realizando um movimento retardado, tá? Então, olha só. O que acontece? Quando você recebe o estímulo de frear no seu cérebro, você demora 0,36 segundos para realizar a ação que o seu estímulo te mandou. Então, é como se fosse 2 tempos. Eu recebi o estímulo, demora um pouco para poder responder. Beleza? Então, quando eu recebo o estímulo de frear, passa 0,36 segundos e eu aperto o freio. Não é na hora, entendeu? Ainda que esse intervalo de tempo seja curto, você demora um pouco para responder a esse estímulo. Ainda que seja imperceptível, tá? Aí o que o problema pede? Determine a distância que um carro a 100 km por hora percorre durante o tempo de resposta do motociclista, né, do motorista, e calcule a aceleração média imposta ao carro se ele para totalmente em 5 segundos. Beleza? Então, olha só. Primeira coisa que nós temos que detectar aqui é a distância que um carro a 100 km por hora percorre durante esse tempo de reação. Tá? Então, o que acontece? Eu estou ali no carro a 100 km por hora. Eu recebo o estímulo de frear o carro no meu cérebro.
Sendo que o intervalo de tempo onde eu recebo o estímulo e eu aperto o freio é de 0,36 segundos. Então, eu estou a 100 km por hora e demoro 0,36 segundos para apertar o freio. Olha só que interessante. O que isso me diz? Isso me diz que até o momento que eu aperto o freio, eu me locomovi. Até o momento que eu aperto o freio, eu realizei um deslocamento. Por quê? Porque eu demorei 0,36 segundos para realizar a ação de frear. Entendeu? Então, olha só. O que acontece? Eu estou aqui no carro, a 100 km por hora. Esse momento aqui é o momento que eu aperto. Na verdade, esse momento aqui, ó, é o momento que eu recebo o estímulo. Eu recebi o estímulo de frear o meu carro. Nesse ponto aqui. Sendo que demora 0,36 segundos para eu apertar o freio. Nesse tempo de demora, eu já andei com o meu carro. Quanto que eu andei? Essa é a pergunta. Então, aqui é o momento que eu recebo o estímulo. Aqui, no meu esquema que eu criei, é o momento que eu aperto o freio. Beleza? Então, eu tenho aqui um movimento, né? Eu não expliquei esse desenho, mas esse é um movimento que está sendo dado no eixo X, tá? Olha o eixo X, o sentido de crescimento de X, beleza? E o referencial de X para a direita, tá? Ou seja, qualquer grandeza vetorial que estiver em X para a direita vai ser uma grandeza vetorial positiva, beleza? E olha só, voltando. O momento que eu recebo o estímulo, o momento que eu aperto o freio. Eu estava a 100 km por hora e eu demorei 0,36 segundos para apertar o freio. Quanto que eu me desloquei? Ora, se a velocidade foi constante nesse pequeno intervalo de tempo, eu posso aplicar a equação da velocidade média. Então, se eu aplicar a equação da velocidade média, como que fica? A velocidade média é a variação da posição dividido pela variação temporal, certo? Beleza? Então, quanto é que vale esse deslocamento? Se eu multiplicar cruzado lá em cima, o deslocamento, ΔS, vai ser igual à velocidade média vezes o tempo. Beleza? Eu tenho a velocidade média? Tenho. A velocidade média desenvolvida nesse trecho foi de 100 km por hora. Então, o ΔS vai ser a velocidade média vezes o tempo, sendo que eu preciso transformar 100 km por hora em metros por segundo. Então, quando eu transformo, eu preciso multiplicar, né? Na verdade, eu preciso dividir por 0,36, né? Então, olha só, por 3,6, né, no caso. Beleza? Então, quando eu pego 100 km por hora e divido por 3,6, eu encontro essa velocidade em metro por segundo. Quanto que vale? 27,8. Se a variação da posição é a velocidade média vezes o tempo, então vai ficar variação da posição é 27,8 vezes 0,36. Por que 0,36? Porque é o tempo de reação. Então, eu encontro um valor de 10 metros de deslocamento. O que esse valor de 10 metros está me dizendo? Está me dizendo o seguinte: quando eu recebi o estímulo, 0,36 segundos depois, eu apertei o freio. Nesse pequeno intervalo de tempo, o carro já se deslocou 10 metros. Beleza, pessoal? Isso se você estiver sóbrio. Tá? Esse tempo de deslocamento e o tempo de reação do cérebro quando você está embriagado é muito maior. Tá? Então, o risco de acidente aumenta consideravelmente. Beleza? Então, eu tenho aqui um deslocamento de 10 metros. Até o momento que eu aperto o freio, eu já me desloquei 10 metros com o meu carro. Tá? E o que o problema pede? A mais. O problema pede calcule a aceleração média imposta ao carro se ele para totalmente em 5 segundos. Então, olha só, eu posso usar a equação horária da velocidade, porque, olha só, nesse momento aqui, foi o momento que eu apertei o freio, beleza? Quando eu apertei o freio,
eu estava com uma velocidade de 27,8 metros por segundo. Beleza? E aí, quando eu apertei o freio, eu demorei 5 segundos para parar totalmente o carro. O que é parar totalmente? É fazer com que o carro tenha velocidade zero. Então, quando eu apertei o freio, o carro tinha uma velocidade inicial de 27,8 metros por segundo. Depois de 5 segundos, o carro parou. O carro possuiu uma velocidade zero. Então, vale muito a pena nós aplicarmos a equação horária da velocidade. Como é que funciona? A velocidade final do corpo é igual à velocidade inicial, mais a aceleração vezes o tempo. Essa equação aqui que nós aprendemos. Ó. Beleza? Qual é a velocidade final? É zero. Foi a velocidade que o carro parou. Qual é a velocidade inicial? Quando eu apertei o freio, o meu carro estava com qual velocidade? 27,8. Então, zero é igual a 27,8 mais a aceleração vezes o tempo. Que tempo é esse? O tempo de aplicação dessa aceleração. Beleza? E aí, quando eu faço essa conta, eu chego num valor de aceleração de menos 5,6 metros por segundo ao quadrado. Então, olha só, galera. Por que é menos? Por que apareceu esse sinal negativo na sua conta, na sua matemática? Porque você aplicou uma aceleração contra o sentido da velocidade. Você criou ali um movimento retardado. Olha aqui, ó. A aceleração contra o sentido da velocidade. Beleza? E o que define um movimento retardado? Um movimento cuja velocidade do corpo diminui com o passar do tempo. Né? Eu apliquei uma aceleração contra a velocidade. A aceleração vai ser negativa. Beleza? Então, quando eu aplico essa aceleração negativa, eu faço com que o carro perca velocidade. Beleza? Por isso que esse sinal negativo aparece na sua álgebra, de menos 5,6 metros por segundo ao quadrado. Então, essa questão discursiva tem duas respostas. Beleza? O ΔS, o deslocamento de 10 metros, e uma aceleração negativa de menos 5,6 metros por segundo ao quadrado. Tá? Vamos continuar. Então, mais algumas equações que eu preciso apresentar para vocês. A primeira delas, no caso, é a equação horária da posição. Lembram que lá no MRU nós tínhamos equação horária da posição. Aqui no MRUV também. E ela vai ser um pouco diferente. Tá? Nós temos que a posição final do corpo ela é a posição inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais meio da aceleração vezes E ao quadrado. Beleza? Então eu posso entender essa equação horária da posição no MRUV de duas maneiras. Essa é a primeira e essa é a segunda. Tá? O que eu fiz aqui na segunda? Eu peguei essa posição inicial e joguei para o lado esquerdo da equação. Então eu tive aqui um deslocamento. Posição final, né? Menos a posição inicial. E esse deslocamento nós chamamos de ΔS. Então você pode entender a equação horária da posição dessa forma aqui também. O ΔS vai ser V0t mais meio de até ao quadrado. Beleza? E temos mais uma equação muito famosa no MRUV, que é a equação de Torricelli. Tá? É uma equação que não vai depender do fator tempo. Ela não vai ter a incógnita t, né? A incógnita do tempo. Então pode ser interessante em alguns problemas. Né? Alguns problemas onde você não possui ali o fator tempo, a incógnita tempo. Então eu tenho aqui que a velocidade final ao quadrado ela é dada pela velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento que o corpo possui. Beleza? Essa é a famosa equação de Torricelli. Tá? Deixa eu ver aqui mais o que eu tenho para vocês. Vamos dar uma olhada nesse problema aqui. Ó. Mais um problema que mistura um pouco de MRU e um pouco de MRUV. Tá? Um problema de gráfico também. Exame discursivo da UERJ. Então, olha só, percebam. Já é o segundo problema do exame discursivo da UERJ
de 2014, tá? Já é o segundo, que cai cinemática. Então vocês imaginam, né? Uma prova que tem ali questões de física, 10 questões, e ali você tem 2 delas de cinemática. Então, percebam a importância desse conteúdo para vocês. Tá? Dê uma olhada nesse problema aí. Não lembro se são 10 ou 20. Então, olha só, galera. Para fechar nossa aula de hoje, vamos fazer esse exercício aí da UERJ. Tá? 2014, exame discursivo. O problema é que vai te dar um gráfico VT, tá? Um gráfico onde no eixo vertical vai te dizer a velocidade, tá? E no eixo horizontal, o eixo do tempo. E esse gráfico vai te dizer como é que se comporta o movimento de 2 corpos. O movimento do corpo A, que está em amarelo, e o movimento do corpo B, que está em azul. Tá? E aí, olha só, de acordo com esse gráfico, ele vai te pedir 2 coisas. A primeira delas é as distâncias percorridas pelos carros A e B durante os primeiros 5 segundos do movimento. Tá? Então, a primeira coisa que o problema pede é o deslocamento de A e B nos primeiros 5 segundos. E a segunda coisa que o problema pede é justamente a aceleração do carro A nos 2 primeiros segundos, beleza? Então, olha só. Como que eu faço para calcular a aceleração do carro A? Ora, o que é a aceleração? É a variação da velocidade dividido pela variação temporal, tá? Então, basta eu encontrar esses fatores lá no gráfico para o carro A. Então, o que eu percebo aqui? Eu percebo que o carro A realmente o carro A variou a sua velocidade nos primeiros 2 segundos, beleza? Então, olha só, quando eu pego essa variação de velocidade nos primeiros 2 segundos, o que eu tenho aqui? VF menos V0 dividido por TF menos T0, tá? Quando eu calculo essa variação de velocidade, VF menos V0, pensa só aqui nos 2 segundos, tá? Qual vai ser VF? VF é 2. V0? V0 é 0. Então ficaria 2 menos 0. Qual é o tempo final? O tempo final é 2. O tempo inicial também é 0. Então ficaria 2 dividido por 2. Então nesse trecho, o carro A, nos primeiros 5 segundos, possui uma aceleração positiva de 1 metro por segundo ao quadrado. Tá? Então, para vocês calcularem a aceleração do carro A, basta encontrar esses 2 fatores, ΔV e ΔT, no gráfico durante os primeiros 2 segundos. Beleza? E para calcular a distância percorrida tanto por A quanto por B, tá? Nós vamos falar sobre uma coisa muito importante aqui em relação a gráficos VT, que é o seguinte. Nós não falamos isso na parte teórica. Quando nós calculamos a área do gráfico VT, nós conseguimos encontrar o deslocamento do corpo, beleza? Então, por exemplo, para eu calcular o deslocamento do carro A, basta eu calcular a área do carro A no gráfico VT. Então, qual vai ser a área de A? Vai ser a área de um trapézio, tá? Geometria plana básica lá para vocês. Temos aqui o A formando um trapézio, beleza? Como é que é a área do trapézio? Base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2, beleza? Então, quando eu faço essa área do gráfico A, eu faço a área do trapézio, base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2. Isso vai me dar um deslocamento de 8 metros, beleza? E quando eu posso pensar o mesmo raciocínio para o carro B. Para eu calcular o deslocamento do carro B, eu faço a área do gráfico VT para o carro B. Então, quando eu fizer a área de B, eu vou estar calculando a área de um triângulo retângulo, né? Olha aqui o primeiro triângulo retângulo. E depois a área de um retângulo, base vezes altura. Olha aqui o retângulo, ó. Beleza? Então, quando eu calcular a área de um triângulo retângulo, base vezes altura dividido por 2. Quando eu calcular a área do retângulo, eu somo essa área
base vezes altura. Isso vai me dar também um deslocamento para o carro B de 8 metros. Beleza? Lucas, por que a área do gráfico VT vai me dar um deslocamento? É só vocês pensarem nessa equação aqui. É só vocês pensarem nessa equação aqui. Beleza? O que é o deslocamento? Se eu isolar aqui o deslocamento, eu encontro que o deslocamento vai ser a velocidade vezes o tempo. Tá? Então, o deslocamento de um corpo pode ser calculado pelo produto da velocidade vezes o tempo. Então, quando eu calculo essa área, eu realmente estou calculando velocidade vezes o tempo. Beleza? Porque o eixo vertical é o eixo da velocidade e o eixo horizontal é o eixo do tempo. Beleza? Então, basta calcular a área para achar o deslocamento. Tá? Então, eu vou encerrando a aula de hoje por aqui. Beleza? Vou deixar esse material para vocês lá na turma do Google Classroom de Física, tá? E vou deixar também uma lista de exercícios sobre cinemática para vocês fazerem lá. Valeu? Um grande abraço e até terça-feira que vem.